Já! E galera do canal Tony aqui, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai estudar um pouquinho o que está acontecendo no mercado de criptomoedas e o que pode agravar ainda mais o bear market nas criptos. Então fica até o final desse vídeo para entender o porquê o Bitcoin pode chegar a 10 mil dólares ainda esse ano. Bem, primeiro a gente tem essa notícia aqui que o Joe Biden acaba de enviar um aviso severo para o Bitcoin e criptos após uma queda de 2 trilhões de dólares. E aqui tem aquele blá 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 de sempre, né? Ah, o mercado de Bitcoin e cripto caiu este ano e vem caindo acertadamente, depois de disparar para cerca de 3 trilhões no final do ano passado, blá blá blá, que o preço do Bitcoin caiu abaixo de 20 mil dólares, mas enfim, o que é que importa aqui nessa notícia é isso aqui, ó. Agora o governo Biden instruiu as agências governamentais dos Estados Unidos a dobrar a aplicação de Bitcoin em cripto. A aplicação, no caso, seria a regulação. Acho que a tradução aqui saiu errado. A regulação em cripto, potencialmente colocando no mercado em 1 trilhão na rota de coalizão com os reguladores depois que o Escritório de Ciências e Tecnologia da Casa Branca sugeriu que o Bitcoin poderia ser banido. E seguindo a notícia, olha que menino bom aqui, uma série de relatórios da Casa Branca e estou reguladores, incluindo a Security and Exchange Commission, a SEC, que é equivalente à CVM da gente lá nos Estados Unidos, e a Commodity Futures Trading Commission, CFTC, a emitir regras para as criptomoedas, aumentando ainda mais a regulação dos criptoativos. Os ativos digitais representam riscos significativos para os consumidores, investidores e empresas, disse o governo Biden, acrescentando que há instâncias frequentes de falhas operacionais, manipulação de mercado, fraudes, roubos e golpes. Como se no mercado tradicional também não tivesse, né? Mas enfim, isso é um aumento de regulação durante um período bem complicado para os criptoativos, que é um período de bear market, tá ligado? E isso é uma coisa muito importante de ser falada, porque as pessoas tentam levar muitas vezes a regra como exceção e se esquecem que a gente está no período de bear market. Dentro de um período de bear market, notícias como essas podem agravar ainda mais a queda do Bitcoin, tá ligado? E dentro de um período de bear market existe uma regra. O mercado urso é um mercado de queda, não é um mercado de alta. E as pessoas, por muitas vezes, tentam imaginar que vai ter uma alta significativa no mercado no dia seguinte, não sei o que, não sei o que. Mas, mano, isso é exceção. A gente viu algumas moedas se valorizando muito durante o período de queda, durante o bear market. A gente viu até Terra Luna subindo quase 300% no dia desse, tá ligado? Mas isso é a regra do bear market? Não, mano. Isso é exceção do bear market, tá ligado? A regra é que o mercado está em queda, e notícias como essa podem agravar ainda mais as quedas. E ainda mais também pela notícia da questão da inflação lá nos Estados Unidos. A gente teve um aumento durante o FOMC hoje de 0,75 pontos base na taxa de juros dos Estados Unidos, uma coisa que os mercados estavam pensando que a inflação iria baixar e não vai, ou seja, a gente ainda não saiu de um fluxo de queda internacional. Então, para o Bitcoin ele voltar a se valorizar, a gente deveria ver uma valorização também nos mercados internacionais, como Nasdaq, S&P 500 e outros índices, porque a gente vê nos últimos tempos que o Bitcoin está muito correlacionado com essas outras aplicações. E agora a gente vai entrar para uma parte mais gráfica aqui para entender um pouco do que está acontecendo no preço do Bitcoin. Como eu falei, a gente está no bear market, mano. O preço veio rompendo todas as estruturas anteriores, todas as bases de preço que a gente tinha foram quebradas, tá ligado? Essa base de preço importante, essa base de preço importante, isso aqui foi lá em 2021, quando teve aquela queda, depois ele fez uma acumulação para mandar o preço para cima novamente, depois sustentou aqui, mas o que a gente vê agora é uma queda enorme no mercado, formando bases de preços de topo e novas bases de preço de fundo lá de suporte mais baixas do que os suportes anteriores. A gente está no período claramente de bear market já faz muito tempo. Inclusive eu falei isso aqui no canal diversas vezes. E no período que a gente está agora no Bitcoin é um período muito crítico para o criptoativo. Deixa eu só fazer uma marcação aqui para vocês entenderem o que é que eu estou olhando aqui para o ponto que a gente está agora. Isso aqui é o gráfico diário, tá? Então aqui a gente está passando por outro período de acumulação. A gente já viu diversos períodos de acumulação durante essa queda, como esse período de acumulação aqui, ó,
como esse período de acumulação, como esse período de acumulação aqui também, como esse período de acumulação menor aqui, ó, e como esse período de acumulação aqui antes dessa queda. O que é que esses pontos eles têm em comum? O que é que esses pontos têm em comum? Os pontos de acumulação, eles são períodos onde os preços eles estão lateralizados, tá ligado? E que depois do movimento de acumulação, lateralização no mercado, a gente tem uma expansão. E desde que a gente tá nesse bear market, as expansões têm sido para baixo, tá ligado? A gente tem uma queda depois de um movimento de acumulação desde o começo desse bear market. E agora a gente está passando por outro período de acumulação justamente nessa região dos 18 mil dólares e 900 e pouco que a gente está agora, tá ligado? Isso aqui é um período de acumulação. E o que é que eu vou esperar? Vou esperar uma acumulação agora para mandar o preço para cima magicamente? Não! Isso seria uma exceção de mercado. E aqui eu não estou trabalhando com exceção, estou trabalhando com a regra. A regra do mercado urso é que o mercado cai. Então eu estou fazendo minhas análises aqui para o Bitcoin, projetando ainda mais quedas depois de um período de acumulação. Tá ligado? Aqui a gente tem, por exemplo, se eu posso traçar aqui uma linha de tendência de baixa, aqui é uma trendline, e outra trendline nessa região aqui, podendo considerar como um suporte dessa região, e a gente está vendo um padrão muito interessante acontecendo aqui no Bitcoin agora, que provavelmente esse padrão ele pode ser rompido para baixo. Outro ponto também de análise técnica que me faz ficar pessimista com o preço do Bitcoin é que se a gente traçar do fundo até o topo uma região de Fibonacci, para quem não conhece a estratégia de Fibonacci, tem vídeo aqui no canal ensinando a utilizar, tá ligado? Então, se eu marcar do fundo ao topo, aqui nessa região, ele me dá a retração dos 50% de Fibonacci justamente na região em que o Bitcoin ele teve essa retração aqui, ó. 50% do movimento foi lá, retraiu e tá mandando o preço do ativo para baixo. E onde é os alvos de Fibonacci? Quem assistiu o vídeo sabe, mas vou mostrar aqui para vocês essas linhas seguintes que aparecem aqui quando a gente marca a Fibonacci são os próximos alvos. E se a gente for pensar no último alvo, partindo do princípio dessa análise técnica, a gente chega lá em 8.670 dólares, muito mais baixo ainda do que os 10 mil dólares do Bitcoin. Ou seja, a gente pode ter um movimento de expansão correlacionado com esse movimento de expansão anterior aqui, ó, de desvalorização do ativo, sendo que para queda, tá ligado? Deixa eu só trocar a cor aqui, sendo que para queda. E pronto. Sendo que para queda, novamente aqui, ó, nessa região. Indo buscar ali, em média, 10 a 8 mil dólares. Isso é a regra do mercado. A exceção seria se rompesse de fato essa região aqui dos 22 mil dólares, depois essa região dos 24 mil dólares, fazendo um movimento de quebra de estrutura mais ou menos assim. Quebrou essa estrutura aqui, foi lá, fez um fundo, uma base de preço, mandou para cima e daí teve um movimento mais saudável, rompendo essa estrutura. Aí eu ficaria mais otimista em abrir compras aqui no Bitcoin. Mas por enquanto eu não vejo esse cenário. Eu vejo um cenário de crash de fato ainda para o mercado de criptomoeda, porque a gente ainda está num bear market e todas as questões internacionais vêm agravando ainda mais isso. A gente está vendo mais regulações e regulações, obviamente, no curto prazo, elas têm um impacto negativo para o criptoativo, mas no longo prazo, a gente pode ver, por conta da regulação, grandes fundos internacionais também começando a investir em Bitcoin, sendo que ele já é regularizado nos Estados Unidos. Até porque se a gente pensa na regulação, se a gente for imaginar que seja boa uma regulação dos criptoativos, vai ser justamente para isso, para os fundos poderem investir o seu capital em criptoativos sem ocorrer em fraude e etc, né? Então, olhando aqui para o cenário geral do Bitcoin, outra marcação que a gente tem como suporte interessante é a região que ele está agora, tá ligado? Essa região aqui dos 18 mil dólares. Por isso que eu falo que essa é uma região de um ponto de inflexão no mercado muito interessante e muito importante, porque se ele não conseguir reverter aquele fato, se de fato esse ponto for rompido, a gente pode ver aquele velho cenário de uma faca caindo no mercado. A gente pode ver sim a desvalorização do Bitcoin aqui, tá ligado? A gente pode ver esse rompimento, formação de estrutura, base de preço de topo aqui, ó, para mandar o preço para baixo, chegando aqui na região entre 10 mil dólares e 8 mil dólares. Isso é bem possível de se acontecer. Não vai pensando que, não, o Bitcoin agora vai para 100 mil dólares e não sei o que, mano, não, essa é exceção. Isso seria uma exceção para o mercado. A regra do mercado uso
é a queda. Então fiquem muito ligados com isso, tá ligado? Não esperem que o mercado ele vai voltar do nada a subir, porque não é assim que acontece. A gente precisa ter uma recuperação no mercado internacional de uma forma geral para começar a ver uma recuperação no Bitcoin. E no mercado eu falo de fato da relação dos países. A gente tem uma diminuição no aumento de taxa de juros lá nos Estados Unidos, que é o que não está acontecendo no momento. A gente vê um estancamento da crise na União Europeia das questões energéticas e a gente vê também uma pause no conflito entre Rússia e Ucrânia, que também não está acontecendo. Pelo contrário, a gente está vendo o conflito se agravar ainda mais. Inclusive hoje teve declarações de Vladimir Putin convocando 300 mil soldados na reserva para fazer uma ofensiva na Ucrânia. Então, isso é um bagulho muito complicado. A gente está no período de bear market e todas essas notícias que eu citei anteriormente, elas influenciam negativamente os preços dos criptoativos de uma forma geral. Mas enfim, vamos acompanhar essa movimentação do mercado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curte, comenta, compartilhe e também se inscreve no canal se não for inscrito, porque eu trago conteúdos aqui todos os dias de análise de mercado, questões fundamentais, questões técnicas, para que a gente possa lucrar de fato no mercado e não ficar só de blá blá blá, tá ligado? Tamo junto e é só o começo. Se inscreve no canal e comenta o que é que tu achou, mano. Comenta aí. O que é que tu tá achando? Tu acha que vai cair mesmo? Comenta aí, tamo junto. Valeu.